Saiu o Gemerson, o Grêmio ficou com um a menos, foi vazado 2 vezes, é verdade, mas o cara que entrou fez gol. É o Gustavo Martins ou será ele o escolhido para a final contra o Inter, Valéria? Ele é o principal candidato, até porque quando a gente olha para outras opções do elenco neste momento, Debona, o Grêmio não tem o Rodrigo Eli, que tem uma lesão, segue sob os cuidados do departamento médico. Não tem nem o Kahneman, que sequer ainda participou de algum trabalho na temporada. E as outras opções, além do Gustavo Martins, seriam Natan e também o Vieri. Não vai jogar o Gustavo Martins, né? E até pelo que disse na entrevista coletiva, o técnico Gustavo Quinteiros foi questionado até a disputa por posições ali, e o Gustavo Martins até não vinha sendo tão aproveitado, porque tinha o Rodrigo Eli, tinha o Gemerson, que era a zaga titular, depois chega o Wagner Leonardo e também assume essa condição de titular. Portanto, sem Gemerson e sem Rodrigo Eli, o Gustavo Martins é o principal candidato e deve formar a dupla de zaga ao lado do Wagner Leonardo. E ele foi bastante elogiado pelo Quinteiros na entrevista coletiva, falou que tem um futuro muito promissor, mas que ainda ele precisa melhorar alguns aspectos técnicos em relação ao Gustavo Martins. Ele falou sobre a cobertura, que tem alguns movimentos defensivos, né, coberturas em profundidade, ajuda ao zagueiro também do lado. Então, é um jogador que, segundo o Quinteiros, tem muito futuro, mas que ele precisa ainda melhorar em alguns aspectos técnicos. Bom, o Grêmio terá toda essa semana, já começa a trabalhar hoje à tarde, para melhorar nesse quesito com o Gustavo Martins, para que ele seja o titular contra o Inter neste primeiro Grenal da Arena. Eu vou avançar no time aí, Valéria, para chegar lá na ponta esquerda. Foi mais uma partida, ainda que não jogue ali naquele setor, muito apagada, né, do Cristaldo. É uma possibilidade do Amuso voltar ao time, o Aravena tem possibilidade. Quem é que ganha mais notoriedade e possibilidade de jogar por ali? Bom, o Amuso e o Aravena, eles ficaram de fora por conta até de alguns problemas, né? O Amuso ficou aquela baixa de última hora por conta de uma pancada nas costas durante um treinamento. Ele vai ser reavaliado agora ao longo da semana, mas pelo menos o que foi informado para a reportagem que estava em Caxias é que não tinha nenhuma lesão. Então a tendência é que o Amuso possa voltar entre os titulares. Só que tem também a questão física do Amuso. A gente vai lembrar que o Gustavo Quinteiros já havia comentado que ele ainda não estava em condições de suportar 90 minutos. Claro que teve as semanas de treinos, então isso pode ter avançado. E o Aravena, ele ainda se recupera de uma lesão na coxa. Então vai depender também, ele ficou de fora dos jogos da fase semifinal, vai depender também de uma nova avaliação ao longo desta semana. Mas a princípio, o Amuso é o cara que deve ficar mesmo à disposição. E aí você falou a situação do Cristaldo, com o Monsalve voltando a atuar na sua posição de meio campo. O fato é, né, Valéria, que o Grêmio vai ter de jogar mais no aspecto coletivo principalmente. Sabemos que é um time em construção, novas ideias, novo técnico, muitos jogadores que chegaram recentemente, mas o Grêmio está buscando uma identidade, né? Eu particularmente tenho dúvida, qual é o Grêmio? O que jogou muito bem e teve produção para fazer 3 ou 4 gols no Juventude na Arena? Ou é o Grêmio de sábado, que foi um time apático no primeiro tempo, correu pouco, que é o Grêmio muito parecido com o que teve dificuldades para empatar com o São Raimundo, time que não tem série, né, no cenário do futebol brasileiro pela Copa do Brasil lá em Roraima. É uma semana que o Quinteiros vai ter aí para dar mais. Aliás, a semana passada foi a primeira semana inteira, né? Essa agora vai ser a segunda. Vai ser mais uma. E até o que chama a atenção é que um Grêmio que muda especialmente de postura jogando fora de casa, né? Você citou o caso do São Raimundo, citou o caso agora no jogo contra o Juventude, e claro que precisa também fazer o seu resultado jogando em casa, Debona, porque tem a primeira partida na Arena. E na próxima semana, o Grêmio vai ter mais um ingrediente na sua preparação, que é o jogo pela Copa do Brasil contra o Atlético fora de casa. Então, interior de Minas, né? São João del Rei. Então é uma semana também importante para que, dentro das possibilidades, até consiga alguma vantagem no jogo de sábado, justamente porque na próxima semana tem mais esse aspecto da Copa do Brasil. 12:12, daqui a pouquinho a Valéria volta e fala sobre a expulsão do Quinteiros e as consequências, né, com relação ao técnico do Grêmio. Vamos falar mais do Grêmio, as consequências do Quinteiros, hein, Valéria? Bom, Debona, a súmula já foi publicada ainda na noite deste domingo. Nesse momento, o Tribunal de Justiça Desportiva aqui do Rio Grande do Sul está em um período
período de recesso por conta do carnaval. Então volta às atividades na quarta-feira, quando irá analisar todas as súmulas das partidas do Campeonato Gaúcho realizadas nesse período e, portanto, a Procuradoria que vai definir se vai efetivar uma denúncia e remete, portanto, à presidência do tribunal. E depois a presidência é que vai encaminhar este pedido da Procuradoria, a denúncia da Procuradoria, para uma das 5 comissões julgadoras. Só que o julgamento, eu estou falando aqui do caso do Gustavo Quinteiros, ele não deve ocorrer ainda nesta semana, porque, de acordo com o regimento do tribunal, um julgamento ele não pode ocorrer antes do prazo mínimo de 3 dias entre a publicação do edital de citação e o julgamento. Então, fazendo um exemplo aqui, que até buscando algumas informações me foi passado, se o edital sair ainda na quarta-feira, quando o tribunal terá os seus trabalhos retomados, a sessão de julgamento só seria realizada na segunda-feira. Então também há essa questão do regimento do tribunal, esse prazo que ele é importante, mas para essa partida de ida da decisão do Campeonato Gaúcho, o técnico Gustavo Quinteiros ele já fica fora, vai precisar cumprir suspensão e claro que a sua conduta, né, o soco que foi desferido no rosto do Enio vai ser analisado e ele pode ter uma pena maior em relação a este episódio. Foi uma atitude lamentável, né? De um profissional, de um técnico de futebol, sobretudo, né? Que invade o gramado e agride o jogador do Juventude. Tem um aspecto ainda da coletiva de imprensa também. Sim. Que ele deu também a entrevista depois do jogo. Ou não poderia? Pelo regulamento do Campeonato Gaúcho, diz que ele não poderia dar a coletiva, mas o Grêmio, através da sua assessoria de imprensa, fez uma consulta à Federação Gaúcha, né? Ou pelo delegado, os representantes que estavam ali, pelo delegado da partida, e teve o aval de que sim, o Quinteiros poderia dar entrevista coletiva. Então, é um episódio que também vai ser analisado. Aliás, por falar em dar a coletiva, ontem pela manhã aqui no Domingo Sport Show nós recebíamos dezenas de mensagens, né? Dentro dessa ideia, né, mas ele fez, ele não fez, quem começou primeiro, quem gritou mais. Essa patifaria que toma conta da dupla Grenal com relação à entrevista do Roger no Grenal, né? Há uma diferença. O Roger não foi expulso. O Roger foi excluído. O termo é exatamente esse. Excluído porque o auxiliar dele foi expulso. E aí, dentro de uma norma exclusivamente do Campeonato Gaúcho, o técnico sai também, mas pode permanecer no ambiente, nas instalações e dar a entrevista coletiva. E outra que a gente recebeu muito ontem, muitas fotos circulando, né? Olha só, o Daronco não deu essa falta. O debate da falta, do gol, na interpretação dos analistas de que foi falta, né, do jogador do Gustavo Martins do Mandaca, tudo isso aconteceu, mas a foto que está sendo compartilhada de um jogador com ferimento do lado esquerdo do rosto, gente, não é o Mandaca. É do Fernando Sobral, isso. Fernando Sobral em 2020 defendendo o Ceará.